Morre Silvio Santos, dono do SBT. Aos 93 anos, Metrópolis, o apresentador, estava internado desde o início de agosto, dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado, 17/8, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio Santos é um marco na história da televisão brasileira. Ao longo dos últimos 60 anos esteve no ar, com passagens pelas principais emissoras, incluindo a Rede Globo, até criar sua própria rede, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Porém, a própria trajetória de Senhor Abravanel, nome real do apresentador, daria uma série de televisão, ou melhor, deu um seriado, O Rei da TV, e um filme, que será lançado em 5 de setembro. Filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro, Senhor Abravanel nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930. Desde cedo se envolveu nos negócios para ajudar a família. Um dos capítulos mais conhecidos de sua vida envolve a juventude, quando trabalhou como camelô nas ruas da capital carioca vendendo capas para títulos de eleitor. Senhor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, nascido em 1930, é um apresentador e empresário brasileiro, natural da Lapa, no Rio de Janeiro. É o dono de uma das maiores emissoras de TV do Brasil, o SBT. Aos 14 anos, começou a trabalhar vendendo carteirinhas de plástico e canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, passou a frequentar os programas de auditório da Rádio Nacional. Ao atingir a maioridade, precisou servir ao Exército. Sem poder trabalhar como camelô, pediu emprego na Rádio Mauá e passou a trabalhar como locutor. Tempos depois, migrou para a Rádio Tupi, em seguida, para a Rádio Continental, localizada em Niterói. Para ir até Niterói, precisava pegar uma barca. Em uma das viagens ao trabalho, teve a ideia de criar uma rádio para transmitir músicas durante o percurso. Entre uma música e outra, no entanto, fazia propagandas. Com a venda do espaço publicitário, ele viu a renda aumentar. Tempos depois, ele criou a revista Brincadeiras para Você e a vendia nos comércios. Assim como os demais empreendimentos, a empreitada deu certo. Visionário, Silvio Santos cuidava de toda a parte financeira. Em 1958, Manuel da Nóbrega, amigo pessoal do dono do SBT, pediu ajuda para administrar a empresa Baú da Felicidade. À época, Nóbrega estava com dificuldades para tocar o negócio. Enxergando o potencial no empreendimento, ele comprou a empresa e começou o Grupo Silvio Santos. Em 1961, o empresário estreou o primeiro programa na TV, o Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos, na TV Paulista, onde fazia propaganda do Baú da Felicidade. O sucesso foi tanto que ele passou a dominar as tardes de domingo da TV. Nesse meio tempo, Silvio criou diversas outras empresas. Uma delas, inclusive, a Baú Financeira, se tornou o Banco Pan-Americano, cerca de 20 anos depois. Em 1991, após a empresa Liderança Capitalização ser adquirida por Santos, o empresário passou a vender telecena. Em 1975, com o sonho de adquirir uma emissora própria, Silvio Santos venceu a concorrência na compra do Canal 11, do Rio de Janeiro. Tempos depois, ganhou a concessão de mais 4 canais e fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Em 1982, entrou no ar o canal SBT Hoje, além do SBT e da Telecena. Por exemplo, Silvio Santos é dono de diversas empresas, tais como Jequiti, Cesam, Jequitimar, entre outras. Entre 1962 e 1977, Silvio Santos foi casado com Cidinha, que morreu aos 38 anos, vítima de câncer. Com ela, o empresário teve Cíntia Abravanel e adotou Silvia Abravanel. Anos depois, engatou relacionamento com a atual esposa Iris Abravanel, com quem tem as filhas Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Em 1989, o empresário chegou a lançar campanha à presidência na TV, mas teve candidatura barrada pela justiça por ser dono de uma concessionária de TV. Em agosto de 2001, viu a filha Patrícia Abravanel ser sequestrada na porta da casa onde morava, em São Paulo. Depois de dias de negociação, o resgate foi pago e a jovem liberada logo em seguida. O sequestrador tornou a voltar à casa do empresário e fez todos de refém. Foi necessária a presença de Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, à época, para que o criminoso se entregasse à carreira de Silvio Santos. No entanto, também teve problemas. Em 2011, por exemplo, o empresário precisou vender o Banco Pan-Americano após rombo de quase 4 bilhões de reais por fraudes. Além disso, durante os anos como apresentador, Silvio foi acusado de racismo, gordofobia,
machismo e precisou pagar indenização por constranger uma criança durante um programa, entre outras coisas. O dono do SBT também é conhecido por falas polêmicas. O nome artístico Silvio Santos surgiu quando a carreira no rádio e televisão virou uma opção para o vendedor aumentar seus lucros. Assim, Silvio, depois da parceria com Manuel da Nóbrega, estreou nas telinhas em 1962, no programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. No ano seguinte, estreou o programa Silvio Santos, que, desde 1963, está no ar no país. Para Maurício Tisser, biógrafo do apresentador e autor do livro Topo Tudo por Dinheiro, Silvio buscou a televisão e o rádio como uma maneira de ampliar os negócios e conseguir o próprio canal. Percebendo o sucesso da empreitada, Silvio Santos decidiu dobrar a aposta e passou a lutar para criar uma rede de televisão. O sonho começou em 1976, quando o general Ernesto Geisel, um dos presidentes do período da ditadura militar, concedeu ao comunicador a TVS, TV Estúdios, do Rio de Janeiro. Quase 5 anos depois, em 1981, o patrão fundou o SBT. No SBT, Silvio criou um jeito próprio de fazer televisão, com mudanças na grade, pouco espaço para jornalismo, programas inovadores e apostas que poucos fariam, como o seriado Chaves e as novelas pequenas. Em sua emissora, lançou nomes como Gugu Liberato, Celso Portiolli, Eliana, Mara Maravilha e, mais recentemente, Mais e Larissa Manoela. Em 1989, na primeira eleição presidencial do Brasil após a ditadura militar, uma surpresa ocorreu. Silvio Santos decidiu sair candidato ao cargo de presidente da República. Faltando menos de um mês para o primeiro turno, setores do Partido da Frente Liberal planejaram lançar a candidatura do empresário Silvio Santos, filiado à legenda desde 1988. Porém, o comunicador sairia por outra agremiação, o Partido Municipalista Brasileiro, PMB. O PMB havia lançado Armando Correia, que se dispunha a renunciar. Assim, foi criada a chapa com Silvio Santos e o senador paraibano Marcondes Gadelha como vice. A entrada de Silvio na corrida eleitoral causou impacto e a Justiça Eleitoral recebeu 18 pedidos de impugnação da chapa. De acordo com pesquisas realizadas na época, a candidatura de Silvio Santos atingiu a preferência de cerca de 30% do eleitorado. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, declarou a candidatura ilegal, por não respeitar os prazos previstos em lei. Assim, em 9 de novembro de 1989, em decisão unânime, a Corte impugnou a chapa Silvio Santos Marcondes. A eleição ocorreu em 15 de novembro de 1989. Ao fim do processo, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República. Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento, siga o Metrópolis Fan no Instagram. Metrópolis.com. Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real. Fonte da notícia: Metrópolis.com.